Esse também é um jutsu lendário do clã Uchiha. Um genjutsu tão poderoso que transforma a ilusão em realidade. Com ele, o usuário pode literalmente reescrever o destino, evitar a morte e ignorar ferimentos fatais, como se o mundo fosse um quadro, e o Uchiha é o artista com poder divino, mas novamente há um custo altíssimo. Ao ativar o Izanagi, um dos olhos, acontece a mesma coisa com o Izanami. Um dos olhos do usuário perde a visão para sempre, porque para alterar a realidade é preciso sacrificar algo igualmente real. E por isso, apesar do seu poder quase divino, o Izanagi é temido, proibido e reservado apenas aos Uchihas mais desesperados. Aqueles que preferem sacrificar a visão pela chance de um milagre. Mas convenhamos, isso nem parece tão ruim, se o que você estiver evitando é a morte certa. Afinal, foi com esse jutsu que o Madara sobreviveu à luta contra o Hashirama. Ele já havia ativado o Izanagi antes, e assim trocou seu corpo real por um clone, enganando até a própria morte. Sem dúvida, esse é o poder perigoso, quase pecaminoso. É como encarar a morte nos olhos e depois rir dela. Lembra do Danzou? Ele abusou do Izanagi, usando repetidas vezes na luta contra o Sasuke, escapando da morte como se fosse um truque barato.